Qual que é a diferença do contador que fatura 10, 30, 50, 100, 200 mil reais? A grande verdade é que existem níveis dentro da contabilidade e níveis que o seu escritório ele vai galgando, ele vai subindo ao longo da sua jornada. Existe aquele contador que está na parte mais operacional, na parte técnica, existe o contador que já está na parte mais estratégica, construção de time, gestão, processos. E nesse vídeo eu vou te falar quais são os 5 níveis dentro do seu escritório de contabilidade e como que você faz para subir cada um desses níveis, o que é necessário para levar o teu escritório para um próximo nível. O primeiro nível do seu escritório de contabilidade é do 0 até os 10 mil reais de faturamento. Esse nível é o nível onde você, contador, vai começar realmente a desenvolver a sua jornada empreendedora, onde você vai começar a entender sobre de fato o que é abrir um escritório de contabilidade, coisa que na faculdade eles não nos ensinaram, você não aprendeu a empreender na faculdade, você teve que, dar a cabeçada na parede e, obviamente, conhecer meu canal, porque aqui eu facilito a sua vida, né, contador? Então, do 0 aos 10K, você vai ter que desenvolver minimamente a sua habilidade de vendas, você vai começar a atender os primeiros clientes, fazer as primeiras reuniões, você vai ter que desenvolver a sua habilidade de prospecção, que provavelmente nesse começo você vai estar totalmente atrelado a indicações, dificilmente você vai ter vários canais de aquisição, um marketing muito bem estruturado, vai ser mais um Instagram, às vezes um site, um Google Meu Negócio, clientes que você coloca para dentro, faz o bom trabalho e esse próprio cliente te indica a outros clientes e dessa forma você consegue começar a sua carteira de clientes. Nesse primeiro momento, o seu foco é esse, conseguir os primeiros clientes, prestar um excelente atendimento e conseguir resolver esses problemas de forma mais rápida, humanizada, para que esses primeiros clientes virem a sua base e esses clientes comecem a indicar novos clientes para você. Então você sai do 0 até os 10 mil reais por mês nesse formato, sem muita enrolação, sem muito quebra-cabeça, é realmente colocar o pé na água, né? Você tem que entrar no mar para depois você conseguir chegar no fundo. Então esse primeiro momento é botar o seu pé na água. O segundo nível é quando você sai dos 10 mil por mês até os 50 mil reais por mês. Nessa jornada você já vai começar a desenvolver outras habilidades. Não tem como você sair dos 10 para os 50 mil reais por mês sozinho. Lá nos 0 aos 10 você consegue chegar em 10 mil por mês sozinho. Dos 10 aos 50 você vai precisar de pessoas, e adivinha só, eu tenho certeza que você não tem problema com pessoas no teu escritório, não é mesmo? Ninguém, aqui na Soluz a gente também não tem problema com pessoas, no grupo Contadores Visionários, a gente não tem problema com pessoas, todas elas fazem tudo aquilo que a gente se propõe, tudo aquilo que a gente pede, ninguém atrasa, ninguém falta, ninguém tem variação de humor, e agora é onde vai começar realmente os primeiros desafios da sua jornada empreendedora, gestão de pessoas. Para você sair dos 10 e chegar nos 50 mil, você vai precisar contratar 2 ou pelo menos 3 colaboradores para te ajudar nas entregas, nas obrigações que vocês têm. Uma pessoa que pode te ajudar no DP, outra no fiscal, no contábil, uma pessoa para atendimento. O comercial muito possivelmente ainda vai ser de sua responsabilidade, fazer reuniões, fazer prospecção e venda, mas nesse momento é quando você começa a colocar pessoas no seu time e principalmente você começa a mapear primeiramente os seus processos. Então, como tem poucas pessoas, é ainda mais fácil, né? Se tem poucas pessoas, tem poucos processos. Então você começa já a mapear os processos de como que tem que fazer as atividades, como que tem que fazer as obrigações, como que tem que fazer as entregas dentro do seu escritório, para que você, junto com esse time ainda, que é um time enxuto, consiga entregar com excelência o serviço que vocês proporam ao cliente do escritório. Nesse momento de sair dos 10 para os 50, é muito importante também você começar a implantar os primeiros rituais do seu escritório. Quando a gente fala de ritual, é as primeiras rotinas que você tem com o seu time. Então você vai ter um ritual, por exemplo, de reunião semanal na segunda-feira, onde você vai trazer as pessoas para o seu time. Se for um time home office, você vai fazer uma reunião com todo mundo no home office e você vai alinhar o que a gente tem para essa semana. Tem alguma coisa pendente da semana passada? Tem algum cliente que está precisando de alguma coisa emergencial, resolução de algum problema com prioridade? Então é onde você começa a ter rituais semanais. Na sexta-feira você também faz uma reunião de fechamento da semana para que não deixe acumular coisas para a semana que vem. Então você abre, fecha a semana e tudo isso você já começa a implantar no seu escritório quando você está nesse nível, para você criar o quê? Uma cultura de liderança, uma cultura de pessoas engajadas, uma cultura de resolução de problemas, uma cultura de comunicação assertiva, tudo isso vai sendo construído nesse segundo nível que você está vivendo, que é você escalar dos 10 para os 50 mil reais por mês, e a sua prospecção de cliente, ela ainda é muito forte através de indicações e muito forte também agora, os primeiros clientes começam a surgir mais fortemente através
do mundo digital. Então, através de um Google Meu Negócio consolidado, a produção de conteúdo, o marketing de conteúdo lá no seu Instagram. Se você gosta de gravar vídeo, já pode cogitar a possibilidade de ir para o YouTube, ter um canal no YouTube. Aqui na Soluzo nós temos Instagram, temos TikTok, Google Meu Negócio, blog, artigo, site, YouTube. Nós temos vários canais de aquisição. Então chega o momento de você realmente ter um Instagram muito bem feito, seu ou do seu escritório, e também já pode cogitar a possibilidade de expandir, por exemplo, para o YouTube, que é essa plataforma maravilhosa que você está assistindo, não é mesmo? O Vitor aí, que é o meu gestor de YouTube, que diga, não é mesmo, Vitor? O YouTube é muito bom para você conseguir fazer a captação e a prospecção de leads para o seu escritório. O nosso terceiro nível é quando você sai dos 50 mil reais por mês e você vai buscar romper o famoso 100 mil reais por mês. O que você tem que desenvolver nesse momento? Primeiro, você vai ter que masterizar e melhorar a sua habilidade com processos. Cada vez mais os processos eles se tornam presentes, porque o time para você faturar 30 mil reais por mês é diferente de um time para você faturar 100 mil. 100 mil você vai precisar do quê? De mais pessoas. Mais pessoas, mais problemas, maior comunicação, mais desafios, mais desentendimentos, mais ruídos de comunicação entre as pessoas. Então os processos eles vão ficando cada vez mais fortes, mais necessários nesse momento de escala, só que aqui, para você sair dos 50 para o 100, você já tem que pensar, quem vai ser o meu braço direito? Dos 10 aos 50, você não precisa de um braço direito. Você consegue tocar com o seu time. Dos 50 aos 100, você já tem que pensar. Quem que pode ser meu braço direito aqui? Quem que pode tocar a operação? Quem que tem a habilidade? Quem que eu consigo desenvolver? Quem tem perfil de liderança? Você vai começar a mapear uma pessoa, pelo menos, para começar a se tornar o líder, que comece a assumir, por exemplo, departamento fiscal e contábil, que são departamentos que dão bastante problema, bastante responsabilidade, bastante demanda. Você vai começar a ter uma pessoa, pelo menos, para te ajudar como um braço direito nessas questões de toca o time, processos, revisa isso, entrega relatório, faz reunião com o cliente emergencial, resolve algum BO com algum cliente, algum problema que surgiu que o cliente quer falar com o dono, mas já não chega mais até você, você já tem um gerente, um gestor que seja responsável. Aqui na Soluzo a gente tem a Bárbara e também tem a Elisângela, são dois braço direito e braço esquerdo, que conseguem resolver praticamente 99% dos problemas sem chegar até mim ou sem chegar até a Viviane. Então você já tem que pensar nessa pessoa. É o momento de desenvolver. E aqui, no desenvolvimento dessa pessoa, é você realmente começar a entender que curso que ela tem que fazer. E um ponto muito importante na hora de você formar a liderança, que tem que ficar muito claro para você, não é porque você tem um bom funcionário que ele vai ser um bom gestor. Esse é um erro crucial. Os nossos mentorados, que fazem parte do nosso programa de mentoria, quando a gente faz o diagnóstico do escritório, a gente percebe esse maior erro. Ah, eu coloquei o João como líder do departamento, como coordenador do departamento fiscal, contábil, porque ele era muito bom entregando as atividades. Só que ele é horrível na gestão. Esse é um ponto muito, muito importante que tem que entender. Não é porque é um bom funcionário que ele vai ser um bom gestor. São capacidades técnicas, habilidades, skills completamente diferentes. Entregar o que foi combinado e você fazer gestão de pessoas. Então essa liderança você já vai precisar começar a capacitar ela. Investir em curso de gestão, investir em cursos de processos, treinamentos de liderança, treinamentos de desenvolvimento pessoal. Você já tem que pensar que você precisa criar mini clones seus dentro do escritório. Pessoas que pensem, que tenham um padrão de atitude, de comportamento, que sigam os processos para conseguir desafogar você da parte operacional e cada vez mais você vai desacoplando através de processos e de liderança do operacional, você vai vindo para a parte mais estratégica e essa pessoa começa a assumir mais responsabilidades, gerando mais tempo para você e ela crescendo na carreira e, consequentemente, ganhando mais dinheiro, porque está em uma cadeira de muito mais responsabilidade. Outro ponto para você escalar dos 50 para o 100 é que você também vai precisar criar indicadores. E os indicadores não é que quando você está do 10 ao 50 você não precisa, mas você está muito presente na operação. Entenda, sempre que você começa a sair do operacional, você precisa do quê? De indicadores. Como o próprio nome já disse, é algo que me indica uma situação. Então, por exemplo, qual que é o meu indicador de cancelamento do meu escritório? Ou seja, as pessoas pedem cancelamento, quantas pessoas saem por mês, quanto tempo a pessoa entra e fica, né? Qual que é o LTV, qual que é o tempo que aquele cliente fica na minha empresa versus o retorno financeiro. Você vai precisar de indicador de atendimento, quanto tempo demora, qual que é o SLA, qual que é o tempo de demora de resposta do atendimento que você tem no seu escritório. Então você vai precisar criar métricas, indicadores, para saber o padrão de excelência e eficiência do teu escritório. Se você não tem os indicadores, você vai ter um grande problema, porque você vai contratar alguém, você vai começar a delegar para aquele líder, para aquela pessoa, para aquele coordenador, para aquele gestor, e se você não tiver métricas para você saber se tá bom ou tá ruim, vai ficar o quê? A palavra dele contra a palavra do funcionário, por exemplo. Não, mas eu pedi pro João fazer isso. Não, mas o
o problema não é o João, o problema é o Pedro, que é um ruim gerente. Não, mas, Marcos, eu falei pro João entregar, o João falou que entendeu. Aí você vai ficar no quê? No disse que me disse, né? No achismo. Então é importante que os indicadores comecem a ser construídos para você conseguir ter controle da sua operação. É assim que você tem um escritório que funciona sem depender de você, com processos, com pessoas e com indicadores, com dados que vão mostrar para onde o teu escritório está indo. O nosso quarto nível é quando você sai do 100 e vai para os 200 mil reais. E aqui, como o crescimento de faturamento está escalando, tudo aquilo que você faz no escritório também escala. Então você vai precisar de mais pessoas, você vai precisar de processos, você vai precisar de mais líderes, então aqui já não é mais um, já é 2 líderes, por exemplo. Você já vai precisar de mais pessoas que toquem a operação para você. Então, eu sempre costumo falar o seguinte, dentro da Soluzi, eu gosto de usar o exemplo do nosso escritório, tem a Viviane e tem o Marcos. Abaixo de nós tem a Bárbara, que ela é uma gerente responsável por alguns departamentos, e tem a Elisângela, que é uma gerente responsável por outros departamentos. Abaixo das duas tem outras pessoas que são cargos de confiança delas, e abaixo dessas pessoas aí tem estagiários, pessoas que estão começando, tem o restante do time. Então a gente tem o estratégico, a gente tem o tático, a gente tem o operacional. Essa hierarquia que você já vai ter que começar a construir para você sair de 100 para 200 mil reais por mês. É você começar a entender qual que é essa cascata, quem vai se reportar para quem. O João não pode se reportar para a Elisângela, porque a responsável por ele é a Bárbara. Então você começa a ter o quê? Você começa a ter um modelo, você começa a ter realmente uma arquitetura de pessoas dentro do seu time, dentro da sua empresa, e você vai ter que construir isso também de forma visual. Em outras palavras, o que você precisa construir é o organograma. Então você vai ter que criar um organograma para começar a apresentar para o seu time, para que a pessoa saiba para quem que ela se reporta e para que ela entenda realmente o tamanho da estrutura de qual departamento está sendo reportado para qual gestor. E nesse momento de 100 para 200, a gente já entra também agora numa parte de captação de cliente, desde os 50 mil até os 100, mas dos 100 para os 200, a gente também já começa a entrar em outras formas de captação. Então a gente tem o programa embaixador, que é você criar um sistema de indicação próprio do escritório, você já tem a pesquisa de satisfação, que você roda ela para sua base, para conseguir ofertar novos serviços. Então dentro da pesquisa de satisfação, que a gente roda a cada 3 a 4 meses no escritório, para a nossa base de clientes, tem uma das perguntas que a gente pergunta para o nosso cliente, qual desses serviços aqui você ainda não tem? E a gente coloca o nosso portfólio de serviços lá. Registro de marca, BPO financeiro, consultoria financeira, certificado digital. A gente coloca todos os serviços que nós temos dentro do nosso guarda-chuva de soluções e a gente roda nessa pesquisa. Então já desde os 50 aos 100 mil, a gente já roda a cada 3 meses essa pesquisa de satisfação, mas conforme você vai escalando, você vai masterizando esse processo, que é você vender outro serviço para quem já é seu cliente. É muito mais fácil vender uma nova solução para quem já está na base do que você ficar procurando cada vez mais pessoas lá fora. É óbvio que novos clientes, fundamental, mas também vender para o mesmo cliente aumenta o seu LTV, o Lifetime Value, o quanto que o cliente investe na sua empresa, no seu negócio, versus o tempo que ele fica dentro da sua base. Então, para você conseguir escalar de 100 para 200, você já tem que começar a desenvolver uma série de habilidades. Não é só contratar gente. É contratar gente, é ter processos para essas pessoas, é ter cultura e gestão para que esse time consiga entregar, performar. É também agora já ter o processo de sistemas, automações. Você precisa começar a ter uma automação muito forte no seu escritório. Não dá para ficar fazendo coisas operacionais, não dá para você ficar dando cabeçada na parede, não dá para você ficar trabalhando de forma arcaica. Você precisa se digitalizar, você precisa se profissionalizar, você precisa realmente agora ter uma empresa que ela, além de ser grande de pessoas, ela é uma empresa grande de tecnologia. Você vai precisar ter um braço muito forte de tecnologia, que são as automações, que você vai buscar ao máximo automatizar os departamentos do seu escritório. E o nosso quinto nível, acima de 200 mil reais por mês, é quando você começa a desenvolver de fato agora a sua cadeira como CEO dentro da empresa. É onde você começa a realmente se tornar um diretor de operações. Não que até chegar lá você não seja o CEO, mas quando você chega lá em 200, 300, 400, meio milhão de reais por mês, você realmente tem uma cadeira de CEO. Então você vai ter uma cadeira de CEO, você vai ter alguém que vai ser responsável, que é o CMO, que é o responsável pelo seu marketing, você vai ter alguém que vai ser responsável pelo financeiro, você vai ter alguém que vai estar responsável pelo RH, pela contratação, você vai ter alguém responsável por fiscal e contábil, outro responsável por comercial, você vai ter várias pessoas abaixo de você. E o seu papel agora é um papel muito estratégico e de muita tomada de decisão. De realmente olhar para números, olhar para dados, olhar para o que está acontecendo no escritório e tomar decisões. Não é que quando você está num processo de escala para esses valores,
que você sai completamente do operacional. Eu, particularmente, acho que não tem como você sair completamente do operacional, mas você é estrategicamente ativo no operacional. Você não está fazendo funções operacionais, mas você, como o CEO, como estratégico, você dá uma olhada para saber o que está acontecendo na tua operação. Não tem como você delargar e você falar tchau, nunca mais vou aparecer no escritório, vou ficar só trabalhando agora, viajando. Não existe isso. Você tem que vir para o escritório, pelo menos uma vez por semana. A gente costuma vir toda segunda-feira. Agora que eu tive meu segundo filho, né, o Caetano nasceu, a gente não tá, a Vi não tá vindo para o escritório ativamente, mas eu continuo vindo aqui pelo menos uma vez por semana. Então a gente tem essa liberdade. Olha que curioso. O nosso primeiro filho da Vi, a Viviane, ficou 60 dias sem pisar no escritório. Ela ficou trabalhando só de casa, no resguardo, repousando. Agora, novamente com o Caetano, eu não sei quanto tempo ela vai querer ficar em casa, mas ela não precisa vir para o escritório. Por quê? Porque a gente tem time, gestão, liderança, processos, cultura. E é isso que você precisa levar. Para romper essa cadeira, 200, 300, 400, meio milhão por mês, você vai precisar ser muito bom em tomar decisões e muito bom em achar pessoas melhores do que você. Talvez essa é a frase mais importante desse nível. Achar pessoas que entregam e fazem melhor do que você. Você não precisa ser bom em tudo. Você precisa ser bom em contratar gente melhor do que você. E tomar decisões. Porque as decisões, o dono que tem que tomar. O ônus é seu, o bônus e o ônus são seu. Então vai realmente depender das suas decisões. E obviamente é um processo de cada vez mais processualizar, documentar, melhorar sistema, melhorar ferramenta. Quando você chega nesse momento de você estar no processo de escala para esses valores, você entende que não existe mais nenhum hackzinho, não tem mais uma fórmula mágica. É criar processo, é colocar pessoas, treinar pessoas, ter liderança e usar tecnologia. Processos, pessoas, gestão, cultura, tecnologia. Não tem mais muita moda que você invente. E aqui, obviamente, você já tem um departamento de marketing muito mais robusto. Aqui na Soluse, por exemplo, nós temos Instagram da Soluse, YouTube da Soluse, TikTok da Soluse. Soluse marca. Nós temos Instagram da Viviane, TikTok da Viviane, YouTube da Viviane. Nós temos Instagram do Marcos, meu, TikTok do Marcos, YouTube do Marcos. Nós temos Instagram do Grupo Contadores Visionários, TikTok do Grupo Contadores Visionários e YouTube do Contadores Visionários. Ou seja, a gente começa a pulverizar os nossos canais de comunicação. Então o sócio, né, um dos donos da empresa, ele já não é só o dono da empresa, ele já vira uma marca, um canal de aquisição para a empresa, então ele vai criar conteúdo. Exemplo disso é o próprio Adib, da CIMED. CIMED se tornou o que se tornou porque o Adib bota a cara. O Adib aparece lá, tem canal no YouTube, bota no Instagram. Então os donos também começam a se tornar canais de aquisição. E não é obrigatoriamente falando, eu estou falando o que nós fazemos na Soluse e funciona muito bem, a gente começa a criar canais de aquisição através dos nossos rostos. E esse também é um próximo passo para você conseguir escalar e trazer, né, ter uma atração mais forte de leads para o seu departamento comercial vender. E bom, se você quer entender como que você pode galgar esses 5 níveis aí no seu escritório, eu vou deixar o link aqui para você fazer uma aplicação para o meu diagnóstico de planejamento do seu escritório. Nesse diagnóstico você vai concorrer, você vai disputar uma das vagas para eu e o meu time, a gente desenhar um diagnóstico de planejamento e ação para você conseguir implantar esses 5 níveis e conseguir sair do primeiro para o segundo, segundo para o terceiro para o quarto, ou do quarto para o quinto. É só você clicar no link na descrição, fazer a sua aplicação no diagnóstico, que se você tiver qualificado, o meu time vai estar entrando em contato com você para a gente marcar esse bate-papo e desenhar esse plano estratégico para você, combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve e até o nosso próximo conteúdo.